Oi, pessoal, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Gaycast do Vozes Afirmativas. Estou muito feliz de poder estar voltando com o Gaycast depois de tanto tempo, né? Porto Alegre passou por muitas coisas e a gente teve que segurar um pouco os projetos para dar conta. Mas esse episódio vai ser um episódio muito especial. Por quê? Esse mês, dia 20 de novembro, vai ser o primeiro mês onde o Dia da Consciência Negra está sendo um dia que é um feriado nacional. E daí eu convidei a minha colega Jaqueline Nascimento, psicóloga, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso, sobre as questões raciais, como isso afeta a psicologia, como isso afeta a população LGBT, e eu acho que vai ser uma conversa muito legal. Jaqueline, eu vou pedir para se apresentar para o pessoal para a gente começar o nosso papo. Primeiro, eu quero te agradecer pelo espaço, pela abertura também para trazer esse tema. Acho que é sempre válido, quanto mais visibilidade a gente der, melhor. Sou a Jaqueline, sou psicóloga. Hoje eu trabalho com populações de minorias voltadas para imigrantes brasileiros, né? Então, brasileiros que estão no exterior e fazem parte ou da população preta ou da população LGBT+. Sou uma mulher preta de pele clara, né? E isso aí permeia muito também, não só os meus estudos, mas também as minhas vivências, né? Que legal. E acho que foi super importante. Eu fiquei muito feliz que tu aceitou esse convite, Mada, porque eu acho que é um assunto que a gente precisa conversar sobre. E eu tô muito feliz que cada vez mais eu tenho visto nos congressos, eu tenho visto nas discussões, a gente falar das questões das minorias, né, dentro da psicologia, porque eu acho que né, eu sou da TCC, né, e eu acho que a TCC esqueceu disso durante um tempo, e o que era péssimo, né? Porque a gente Exato. fez uma psicologia para todo mundo, e isso não existe, né? Não existe uma psicologia para todo mundo. Uhum, sim. Então, Jaqueline, eu quero te fazer a primeira pergunta. Tu acha que o Brasil é um país racista? Com certeza, né? Foi, e eu não consigo ter uma previsão de quando vai deixar de ser. Né? Eu gosto muito de trazer essa parte realista, porque eu acho que a gente está plantando algumas sementinhas para quem está por vir. Não sei se a gente vai conseguir ver tantas mudanças hoje, né? Apesar de a gente estar conseguindo dar muito mais nome, né? Enfim, conseguir sair mesmo desse lugar de antes, que antes a gente estava de simplesmente aceitar e deixar as coisas passarem, né? Então, com certeza, o Brasil é sim um país racista, né? Acredito eu que um dos mais racistas do mundo. A gente tem que pensar também em um contexto muito histórico, cultural, porque foram mais de 400 anos de escravidão, né? E o Brasil aí um dos últimos países da América do Sul a abolir, né? Então, com certeza, o racismo é algo que está muito entranhado nas nossas estruturas e isso, consequentemente, acaba tornando, né, o Brasil um país aí extremamente racista. Ai, acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque eu posso ter uma impressão errada, mas o Brasil não se sente um país racista, né? Exatamente, não se sente. Né? E o quão é importante a gente falar isso em voz alta para a gente conseguir perceber o quanto, né, não olhar para o problema acaba sendo um problema ainda maior. Né? Exato. Existe, eu acho, um certo preconceito velado, não tão velado, obviamente, mas uma sensação de tipo assim, não, todo mundo se ama, todo mundo é Sim. igual, e o quanto isso tem né, tem uma carga super negativa quando a gente pensa nas vivências, né? Ah, com certeza, e até porque o Brasil tem muito estereótipo de país acolhedor, né? Aquele país que abraça todo mundo, enfim, aquele país caloroso. E muitas pessoas, eu não sei, eu vi alguma matéria, não me recordo onde, mas teve alguma pesquisa onde 80% das pessoas entrevistadas concordaram que o Brasil é um país racista, porém não se consideram racistas. As pessoas não se consideram racistas na prática. Né? Então, é muito contraditório, porque quando a gente olha para o racismo dessa maneira tão entranhada nas estruturas, a gente não reconhece que isso está internalizado na gente, o quanto a gente reproduz isso no nosso cotidiano com algumas práticas que, por mais sutis que pareçam, né, elas escondem ali por trás desse racismo, que faz parte de toda a nossa vivência. Né? Então, com certeza, é algo que a gente ainda precisa muito jogar uma luz para que as pessoas vão tomando essa consciência e vão percebendo as mudanças de atitude que precisam ter. Isso é uma coisa super importante quando a gente pensa, né, disso de estar tão dentro da cultura
que a gente não consegue nem ver. É quase aquela história, né, de o peixe não sabe o que que é água, né, porque ele tá dentro da água, Com certeza. daí ele não Um consegue, ótimo exemplo. né, ele não consegue perceber que tá molhado, né? E se a gente pensa na história do Brasil como um todo, eu gosto muito de história, tá, Amanda? Então acho que é uma coisa interessante. Eu tenho um projeto que eu chamo de o Museu da Vergonha Nacional, né? Ou melhor, o Uau, Museu da Vergonha Brasileira, que daí eu pego alguns temas vergonhosos da nossa história e escrevo algumas crônicas. Ele tá um sim. pouco parado, tá mais parado que o Gaycast, inclusive, mas vai voltar. E Aham. daí, para fazer um dos textos, eu estava estudando justamente sobre a questão das imigrações. E uma coisa que me chamou muita atenção foi o quanto o processo de imigração brasileira foi uma estratégia para não dar terras para os negros libertos, né? Como uma forma de dizer assim: a gente libertou vocês, mas a gente vai botar outras pessoas para ocupar todo esse espaço vazio, como Com uma certeza. forma, inclusive, né, de impossibilitar a vida dessas pessoas. Exato. Uhum. E aí a gente pensa nesse um outro marco histórico também, que é a Lei Áurea. Né? Muita gente acha que foi a solução e a salvação, que era isso que precisava acontecer. Só que não, né? Teve aí toda a falta, né, de política pública de reinserção para os escravizados poderem construir, né, enfim, a partir do que restou deles, né, não só de saúde física, por conta de toda a exploração, mas também de saúde mental, de apagamento, né, de identidade, de apagamento de história, porque a gente tem que pensar nisso também. Muita gente olha para a população preta, enfim, para a cultura negra em si, e olha só para a dor e sofrimento, né? Mas a gente tem todo um contexto diaspórico, que foi a dispersão desse povo, que vem de uma cultura muito rica, né? Onde essa cultura foi totalmente apagada e dispersada. Então, com certeza, assim, olhando para esse cenário em si, de como essa parte mesmo, né, de como a sociedade vai se comportando, enfim, e todo esse distanciamento que a gente acaba fazendo por ignorar, né, eu falo que a gente é ignorante de propósito, leva muito a gente a entender que o cenário dessa distração em si, com certeza colaborou para piorar muito mais esse apropriamento das pessoas pretas no cenário Brasil, enfim, mundo, né? Então, acho que isso faz muito sentido. E um próprio apagamento até da própria história, né? Porque, querendo ou não, com a Lei Áurea, muitos documentos foram queimados e daí se impossibilita de poder avaliar de onde é que essas pessoas vieram, ancestralidade, né? O meu marido, por exemplo, agora tá fazendo a cidadania italiana, né? Tá, daí tô Uhum. procurando documento e tal, e daí eu tava refletindo sobre isso, que o quanto, né, a própria instituição do governo brasileiro destruiu a possibilidade de pessoas pretas de poder fazer a mesma coisa, de poder saber de que parte da África vieram, de poder pensar na sua própria história e o quanto daí para isso precisa se reconstruir uma história com muitas lacunas, né? Exatamente. E o que forma a identidade, né, desses sujeitos, que era a língua, que era a espiritualidade, né, que era a culinária, que era a medicina. Então, quando a gente para pensar no contexto racismo em si, no contexto exploração, escravidão, é um contexto não só de como eles exploraram a força de trabalho, mas de como toda essa história foi tirada dessas pessoas de uma maneira muito violenta e cruel. Né? Então, a ancestralidade em si é uma coisa muito interessante da gente sempre também deixar em evidência. Existe uma história antes, né? Não é só dor, não é sofrimento, não é só derramamento de sangue, que infelizmente já não deu para acessar mais por conta de todo esse apagamento, né? E aí agora que a gente tem toda as pessoas com certeza têm mais acesso à informação, que questionam, né? Que vem fomentando cada vez mais essas discussões, conseguem dar nome para tudo isso. Então, a gente entender o poder que tem essa ancestralidade e olhar para ela como uma bússola também, né? Para a gente entender quem veio antes e principalmente entender para onde a gente vai a partir de tudo isso. Sim. E daí eu acho que falando tudo isso, a gente consegue ampliar esse conceito de racismo, né? Que muitas pessoas não conseguem entender o quanto existem camadas importantes dentro desse processo. É que quando eu digo eu não sou racista, né? Uma pessoa talvez seja dizer, eu não vou lá fazer né, um ato de violência, uma coisa assim, mas não consegue entender essas outras coisas, essas outras desvalorizações
que acabam acontecendo que fazem parte justamente dessa estrutura. E eu acho que justamente a importância da gente falar sobre isso para as pessoas se darem conta, né? De o quanto esse processo de apagamento, esse processo, até quando tu falou, né, da abolição da escravatura, que é uma coisa que as pessoas, que no, quanto, pelo menos os livros de história da minha época, né, eu já tenho 34 anos, né, já faz um tempinho que eu saí do colégio, mas que diziam, né, nossa, a Princesa Isabel foi maravilhosa, tudo de bom, né, paz e amor. Não, essas pessoas, né, já tinham sido tiradas de seu lar, muitas nasceram no Brasil numa condição e simplesmente não foi lhe dada uma política pública para poder, né, construir a vida a partir daquele momento, né? Exato, exato. E aí que cresceu a questão da marginalização, né? De muitos meios aí de sobrevivência, talvez através de violência, através de precisar roubar, né? Porque não teve essa reinserção. E a gente precisa pensar nisso, nas camadas do racismo, porque a maioria das pessoas pensa que o racismo é aquele falado, né? Aquele que uma pessoa tem esse ato de violência mais verbal para deixar, para que fique claro, né? Sei lá, o racismo, a pessoa falou tal coisa e aí isso aqui é racismo. Mas não. A gente para pensar na estrutura em si, pessoas pretas em cargo de liderança, por exemplo. Pouquíssimas, eu acho que não chega a 30% no Brasil. Né? O número de assassinatos no Brasil, eu falo que a bala ela tem um tiro muito certeiro, né? Principalmente em lugares periféricos. Né? Então, a maioria das pessoas que são assassinadas, principalmente por policiais, são pessoas pretas. Né? Suicídio, principalmente adolescente, maioria entre jovens pretos. Né? Então, são essas faces do racismo que a gente muitas vezes ignora ou que nem tem conhecimento. Né? Tem também o racismo religioso. As religiões de matriz africana sofrem extremos ataques, né? São demonizadas. Tem o racismo também científico e biológico, né? Já existiu até uma teoria do tamanho do cérebro, né? De pessoas pretas, pessoas brancas, que tinha uma diferença, sendo que hoje a gente sabe que isso não existe. Sim. Racismo recreativo, que é aquele bem em forma de piadinha, né? Essa é uma coisa que me marca muito infância e adolescência, né? Que eu ouvia muitas piadas sobre o meu cabelo, fiquei alisando o cabelo durante anos, porque eu ouvia que o meu cabelo era de bombril, cabelo ruim, né? E me sentia muito inferior a outras meninas da minha sala. Então, tudo isso são as faces, né, do racismo que a gente ignora. E aí eu fico pensando que se a gente fosse aprofundando mais, a gente encontra mais tipos, né? Lembrei que agora tem também o racismo ambiental, né, o racismo ecológico, que é justamente a população que não tem acesso a viver em um lugar de qualidade mesmo, digno de moradia, e precisam estar em lugares que a vida ali está correndo risco, né, que é o que sobra para essas pessoas. Muita gente acha que é opção, que é escolha, mas não é aquilo que sobrou e é aquilo que eles conseguem, né, para sobreviver. E que é um espaço permitido muitas vezes também, Exato, porque os outros não são, né? com certeza. Isso é uma coisa, eu lembro muito, eu tenho uma família muito grande, né? E daí eu lembro de uma tia minha falando exatamente aquela fala que é falta de se esforçar e não sei o quê, A que o meritocracia, a né? meritocracia, que o mundo não é mais racista. E eu lembro de comentar com ela, né, e que foi muito legal porque ela parou e pensar sobre isso, que ela era gerente de banco. E daí eu falei pra ela, tá, mas quantos colegas gerentes de banco tu tem? Negros. E ela parou e pensou, nenhum. E daí eu falei, tá, e por que que isso acontece? Tu acha que as pessoas não são menos elevadas? Não, eu conheço muitas pessoas que digo assim. Então, será que para essas pessoas não foi possível alcançar? E ela é dona, e ela era gerente de um banco privado, né? E daí isso fez ela pensar, e eu lembro que ela disse, talvez tu tenha razão, e eu achei muito legal essa coisa, né? Só que o problema é que tu tem que levar as pessoas pro raciocínio, Exato, porque é exato. pensar fora da sua própria bolha. Tem uma coisa que eu acho que é aquela tendência que a gente tem a sempre achar que todo mundo pensa igual a nós, né? Então, se a gente é uma pessoa que tem menos preconceitos, a gente tem a tendência a achar que todo mundo tem menos. E tem Exato. uma dificuldade muito grande de conseguir entender que às vezes coisas básicas que eu tenho, nem todas as pessoas vão ter, né? Com certeza, com Né? certeza. E a gente quer padronizar muito, né? E fazer com que talvez, sei lá, a minha visão, isso nem de forma tão consciente, né? Mas a minha visão, por eu estar muito imersa nela, ela acaba sendo muito padronizada para outras pessoas, sendo que não é.
né? E aí que a gente tem que entender também não só o conceito de racismo, mas o conceito de diversidade, né? E entender que cada pessoa vai ser uma pessoa, cada história é uma história, e esse contexto, né, influencia 100% em como essas pessoas vão viver. E daí eu acho que a gente entra na questão de privilégios, né? De a gente conseguir entender esse conceito que é tão importante quando a gente pensa em psicologia social e diversidade e tudo mais. E que às vezes é muito difícil para as pessoas entender. Porque quando a Sim, gente diz para alguém, você tem privilégios, as pessoas chegam a ficar até ofendidas, né? Não sei se tu já teve tá? essa experiência. Demais. Sou como assim, se você fosse a pior pessoa do mundo, parece que você está usufruindo de algo, tomando algo de alguém, né? E muitas vezes a gente está, infelizmente. Mas o privilégio, já entrando um pouquinho, né? E eu sempre fico muito reflexiva e eu sempre estou revendo, né? Não só o meu lugar hoje, porque eu acho que eu tenho, sim, mesmo enquanto, né, mulher preta, enfim, sabendo que não foi uma história fácil até aqui. Eu acho que hoje é um abismo imenso, né, da minha história e da história, por exemplo, da minha mãe, né, que foi empregada doméstica dos 14 anos aos 40 e poucos anos de vida, né, sei lá, a minha bisavó, que talvez, né, eu nunca cheguei a procurar, mas provavelmente se for, entender, vem de um lugar, né, da escravidão, e aí tem pessoas que os avós fizeram faculdade. Eu falo, pensa o tamanho de privilégio, né? Enquanto alguns avós estavam fazendo faculdade, outros avós estavam sendo escravizados, né, sem ter o direito de construir a própria vida. Então, quando a gente fala em privilégio, a gente não fala que, sei lá, não fala no sentido de ofender, mas é que, de fato, a cor da sua pele não piorou a situação para você. Né? A cor da sua pele não foi um impeditivo para você estar onde você está. E é a realidade do Brasil, né? E aí a gente também entra em outro ponto que acaba tendo uma repercussão muito grande, que é a passabilidade, dependendo do tom de pele, né? O colorismo dá o que falar, enfim, tem muitos pontos negativos para a gente observar, mas eu acho que é importante falar que sim, pessoas com um tom de pele mais claro têm uma passabilidade maior do que pessoas pretas retintas, né? E aí é o que dificulta mais ainda acesso, e aí aumenta também, às vezes, o nível de privilégio de outras pessoas. Né? Então, além de toda a problemática envolvida, ainda tem mais esse estressor, né? Que não deixa de ser um ponto para a gente observar. Claro. Eu acho que a grande questão é que no momento que a gente consegue fazer com que as pessoas entendam o conceito de privilégio, né? Eu sempre gosto de usar o exemplo do balde, né? É como se todos nós carregássemos um balde. Deixa eu pegar uma coisa aqui para representar meu balde, né? A minha lixeira, isso é uma lixeira, tá, pessoal? Não dei bola. Então, cada um de nós vai carregar um balde desse na vida, Sim, né? Se eu sou gay, eu vou carregar o balde de talvez se eu andar de mãos dadas com meu marido, na rua eu possa apanhar, né? Quando eu sou uma pessoa negra, eu vou lidar com o balde do racismo. Então, se eu sou branco, cis, hétero, essas coisas não vão estar no meu balde. Vai ser muito mais fácil carregar esse balde vazio do que esse balde cheio, exato. né? Se todo mundo tá correndo a mesma corrida na vida, né? Correr uma corrida é muito mais fácil quando a gente tem um peso leve do que um peso pesado para carregar. Isso é o privilégio. E daí talvez a pessoa vai dizer, mas não fui eu que coloquei essas coisas no teu balde. Não, mas esse é o ponto. Esse é o Ter um ponto. privilégio não quer dizer que tu é culpado por ter esse privilégio, né? O Uhum. teu privilégio existe por questões contextuais, questões culturais, a história do nosso país faz com que algumas pessoas tenham mais privilégios que outros. A Exato. grande questão, eu acho que é ter a consciência de que não é todo mundo que tem um balde tão leve quanto o teu. Com certeza. E daí, dentro de entender isso, tu vai conseguir entender que algumas pessoas vão precisar de políticas públicas para poder alcançar as mesmas coisas que essa pessoa que tem privilégios, que algumas pessoas vão ter mais dificuldades, que outras pessoas às vezes vão estar vivendo até no mesmo espaço, por exemplo, numa faculdade. Mas que a gente precisa entender que enquanto eu talvez tenha pais que estão me sustentando para poder estar na Exato. faculdade, outro precisa trabalhar naquele momento. E todos esses são, né, cada um é um peso maior. Agora, qual que é o meu papel como pessoa privilegiada de tentar mudar o mundo para que todo mundo tenha os mesmos privilégios que eu? Exato. Sim, sim. E eu vejo muito que tem pessoas que são declaradamente racistas, né? E estão nesse lugar de privilégio e elas acabam fazendo uma manutenção, né? Então acaba ficando uma detenção ali de um privilégio, um poder tão grande, né? Que de fato não tem abertura nem para que tenha um questionamento.
né? Eu nunca vi uma pessoa que esteja em um lugar de privilégio que queira perder um privilégio em prol de outra pessoa que está ali, sei lá, né, correndo risco de vida. Então, quando a gente olha para o Brasil em si, a extrema desigualdade que a gente vivencia, não tem como a gente não esbarrar em privilégios, né? Olhar para esse conceito e também olhar para a nossa parte, né? O que às vezes sim eu estou vendo de maneira explícita, mas o que eu não estou vendo e o que isso não está me permitindo fazer ou modificar. Né? E dessa talvez seja a grande questão, né? O que que a gente pode fazer, né? Das pequenas às grandes coisas, de tipo, entre defender alguém e fazer uma boa escolha na hora de fazer um voto para deputado, para vereador, para presidente, né? Exato. E Sim, entender, principalmente, que não é o presidente que decide tudo, né? Porque às vezes as pessoas acham, não, não, ai meu Deus, porque o fulano entrou agora vai resolver. Não, a gente tem a Câmara dos Deputados mais conservadora da história, da exatamente. redemocratização, e todas essas coisas vão ter um impacto também, né? Com certeza, e a gente vive nesse momento extremamente polarizado, né? Então, de fato, são dois extremos que não se conversam e quando tentam se conversar, e de fato gera mais violência e a gente fica vendo, né, na mão de quem a gente está, querendo ou não, e tendo cada vez menos esperança, né, de futuro, ficando cada vez mais ansiosos, né, tendo uma saúde mental extremamente afetada, não só no sentido dessa falta de acesso mesmo às políticas públicas que não funcionam, na prática elas são ótimas, mas ali no dia a dia mesmo elas deixam muito a desejar, né? A gente fica de fato com esse questionamento ali como um grande estressor, né? Se eu vejo ali que tenho vários marcadores sociais, né? Eu gosto muito de pensar nisso também. O Brasil é um país racista, né, classista, machista, então tudo isso vai marcando a identidade dessas pessoas, nossas, né, nossas identidades de grupos minoritários, e a gente de fato vai caminhando para um cenário totalmente confuso e que a gente não tem o mínimo de segurança e estabilidade, não tem no que se ancorar, entende? Então tudo isso também é interessante a gente olhar. Claro, claro. E daí, de novo, né? É conseguir entender que o mundo é muito mais complexo do que às vezes a gente tenta fazer parecer. Mas é importante, mas aí, por mais que às vezes bata um desespero, e eu sempre disse, às vezes o desespero é bom, né? Às vezes a gente olha e diz assim, meu Deus do céu, como é que isso vai se resolver? Tá, mas se a gente entender o tamanho do problema e não tentar simplificar, a gente pode começar aos pouquinhos fazer, como tu falou, não vai ser nos próximos 10 anos que a gente vai resolver a questão do racismo, mas talvez a gente vai plantar sementes agora para daqui a 20, 30, 40 anos, né? É aquela coisa, se antigamente um casal interracial era uma coisa que chocava as pessoas, talvez, hoje não choca mais. Mas aquelas pessoas há 40 anos atrás tiveram que fazer um movimento para que hoje isso acontecesse. Sim, sim, é como se fizesse uma pavimentação dessa estrada, né, para que a gente venha caminhando, com certeza. Mas também lembrar que eu acho que é uma luta constante, porque como é que é? A probabilidade de perder esses direitos também é muito grande. É muito, ela não é que ela seja grande, mas ela não é inexistente, né? A gente tem que estar sempre Exato, alerta nesses movimentos, né? exato. Eu acho que é um lugar de vulnerabilidade, independente do status que você tenha hoje, né? Se você faz parte de um grupo minoritário, você tem muita coisa voltada aí para você, de fato afetando mesmo a sua segurança e o seu lugar de existir. Né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente está olhando mais o nosso cenário, mas eu acho que em todo lugar isso acontece. Né? Essas coisas são super importantes se a gente se dá conta, né? E daí eu acho que entra talvez um pouco até da questão do orgulho, né? Da importância desses movimentos que trabalham a coisa, né, da afirmação, da Exato. construção da identidade. Como é que tu vê isso dentro da comunidade negra? Eu acho que a gente ainda está caminhando, né? Mas esse lugar, a gente fala muito de se concentrar em aquilombamento, né? Que de fato é a gente fazer esse resgate de fortalecimento de identidade para entender como e a partir do que continuar. Né? Eu acho que os espaços, o fomentar discussões, né? Enfim, o poder colocar para fora. Eu acho que tem muita coisa, né? Que durante muito tempo a gente nem sabia o que era. Né? Eu acho que o racismo fez um trabalho tão bem feito que até para a gente conseguir nomear não só sentimentos, mas atitudes, né? Reações, a nossa forma de pensar, entender também o racismo internalizado,
né, quantas pessoas pretas não são extremamente racistas, né, sem entender o que de fato acontece no contexto que elas estão vivenciando e como aquilo ali está, de fato, trazendo sofrimento para elas. Né? Então, eu enxergo que os espaços coletivos, eles são espaços não só de resistência, mas principalmente espaços para que a gente vá encontrando fortalecimentos para construir essa identidade e entender como seguir. Falou uma coisa que fez eu pensar, né? O quanto, às vezes, o próprio racismo internalizado é usado como arma, né? Do tipo assim, ó, eu já ouvi essa frase horrível, mas tipo assim, o maior racista é o próprio negro, né? Que é uma frase horrível e que não se dá conta justamente de que foi uma sociedade de que tanto insistiu numa coisa que a pessoa diz, "Ah, então o errado sou eu." Com certeza. E eu acho que é uma das coisas mais tristes que o racismo faz. É muito triste ver a violência explícita, é muito triste ver de forma sutil, mas eu acho que ver isso internalizado, né, em uma pessoa preta, em como aquilo faz com que ela permaneça, né, dentro do lugar que o racismo quer que ela esteja, é uma coisa totalmente triste a gente observar, né? Então, eu acho que falta muito essa, não só a consciência, mas acho que a gente sai do lugar de ignorância, né? Eu vejo o Brasil como um país também muito ignorante. Ignorante não no sentido, ai, nossa, vou, sei lá, dar esse adjetivo para essa pessoa, né? Mas a gente, o fato de ignorar, sabe? Eu ignoro, eu não quero que isso chegue até mim. Eu crio aqui uma camada, bloqueia, eu fico aqui no cantinho que eu tô, né? Independente se está tendo pouco acesso, se está tendo pouco privilégio, mas não me faz entrar numa questão mais profunda, que eu não sei se eu vou dar conta. Sim. É isso, são coisas bem importantes pra gente pensando, né? E quando a gente pensa na cultura, né? Como é que tu acha que está sendo, né, a valorização ou a desvalorização da cultura dentro do Brasil, assim? Como é que é a tua visão? Sim, sim. Eu acho que num contexto ainda onde as pessoas são declaradamente racistas, elas permanecem olhando tudo que vai da cultura negra como feio, né, como ruim, como proibido. Mas a partir do momento que tiver uma brechinha, vai ter uma apropriação cultural ali. Né? Tudo que vem do preto é muito ruim, é uma coisa que não vale a pena, mas se der para colocar uma roupagem da branquitude, aquilo ali, sabe, a coisa muda de figura. Então, eu acho que ainda existe uma valorização muito pequena e muito mais dos grupos que fazem esse movimento mesmo, de buscar informação e de não aceitar mais ceder para o racismo, do que para as pessoas que são declaradamente racistas observarem isso e olharem para o próprio preconceito, né? De como elas continuam reproduzindo esse apagamento também de cultura, né? Mas está tendo um movimento de tentar resgatar essa cultura. E eu imagino que está sendo um movimento bem forte, né? Sim, demais, demais. É o que eu falei essa coletividade, né? Toda essa força em conjunto e a coragem de expor também, né? Eu acho que a coragem de exposição acaba incomodando, acaba cutucando mais, né? Então eu acho que não é claro que não é esse o objetivo, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente vai tendo essa união e essa junção para tentar resgatar isso, que é o que a gente falou e volta muito na ancestralidade, né? A gente tem um movimento que também está se fortalecendo, né? Que a gente está de fato nesse caminho de plantar para a gente viver um pouco disso agora e para quem está vindo. Sim. Isso é uma coisa interessante, né? Porque daí a gente pensa muito, é a questão do umbigocentrismo, né? Que tipo Uhum. assim, se alguém fala, não, porque o branco é racista, daí alguém não, não, mas eu sou branco e não sou racista, mas então não é sobre ti essa fala. E as pessoas, elas têm uma tendência a que levar a si dentro do discurso, né? Com Então, certeza. tipo, não, mas eu não sou, tá tudo bem, mas não é, então não é pra ti essa frase, é pra outra pessoa que é. Tu pode simplesmente ficar quieto e deixar a pessoa lutar pelos seus direitos, mas tem essa dificuldade muito grande, né? Tem. E aí vem esse comportamento reativo, né? Porque, de fato, a gente não quer aceitar que está dentro da gente, né? Eu falo que a gente não escolhe. Na hora que você vê os seus comportamentos, eles estão ali 100% pautados, né? Em muitas práticas racistas. É. E dentro da própria coisa da cultura, a linguagem, né? A gente tem muitos termos e, né, o quanto é importante a gente se apropriar e pesquisar esse tipo de coisa para não disseminar.
né? E daí vem aquele discurso, ai, que coisa chata. Não, mas se é uma coisa que machuca o outro, por que que eu vou repetir? Por que eu vou continuar fazendo isso se eu posso fazer um esforço para fazer diferente, né? Exato, exato. E aí que eu fico pensando muito que talvez as pessoas não tenham essa disposição, né? Tá tão cômodo ali do jeito que tá, do jeito que foi sendo moldado, né? Que para sair desse lugar vai exigir um esforço e vai exigir que elas renunciem também a muito dessa construção do que elas aprenderam. Então, acho que se eu puder pensar, sei lá, em uma intervenção hoje para um país menos racista, talvez a gente sair desse lugar do conforto e entrar num lugar de incômodo, né? Para a gente ir questionando e reconstruindo, né? Muita coisa que a gente aprendeu. Daí vem aquela coisa, acho que é do próprio fenômeno do Brasil como uma cultura muito difícil de se dizer um não impor limite, né? Exato. Porque sempre tem uma tendência, não, 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 deixa como tá, não, não, não tá tudo bem. Não, a coisa não Sim. tá boa, a coisa não tá legal, então vamos fazer um movimento para. E também eu acho que não esperar que alguém apareça como um messias, né? Porque daí também eu acho que, né, o Brasil tem uma coisa meio Édipo, assim, né? Vamos É, pegar uma coisa psicanalista. Tipo assim, porque, né, alguém vai vir e daí vai colocar limite no meu id, que vai conseguir me castrar, e daí a partir daquele momento todas as coisas vão ficar lindas, maravilhosas. Que nem aqueles panfletos dos Testemunhos de Jeová que aparece o paraíso, assim, nós vamos ficar igualzinho a eles. Não tô falando mal da religião, né? Estou comentando que é exatamente aquela figura que eu imagino que quando esse Messias vai aparecer. E não, né? Essa eu acho que é uma estratégia para tirar a própria responsabilidade, mas manter a inércia. E daí, quando a exato, gente assume a responsabilidade, a gente pode fazer alguma coisa para mudar, né? exatamente, você falou tudo. E a gente ainda, antes, né, de pensar nesse contexto um pouco psicanalítico, a gente tem que pensar também na parte eurocentrada, né, que o Brasil tem. Tudo que vem de fora, né, muito melhor do que o nosso, enfim. E como isso também vai se desdobrando para que a gente se mantenha, né, extremamente racista. Então, acho que a gente pensar nessa visão, né, tirando um pouco o eurocentrismo ali, é muito difícil porque vai pensar o que, que sobra, né? E aí esse início também, né, da escravidão, enfim, e tudo que foi vindo junto com ela, também tem a questão do cristianismo muito forte, né? A gente não pode ignorar esse período sem olhar para a parte da religiosidade, né? Essa diáspora também da espiritualidade, né, das pessoas que vieram escravizadas, acabou colocando, esqueci a palavra agora, mas, enfim, o que fala quando você impõe uma religião para outra pessoa? Ai, não me recordo agora, mas enfim, foi uma coisa muito impositiva, né? Eles foram de fato doutrinando, essa é a palavra. Trouxeram essa doutrina muito forte, o que se misturou muito ao eurocentrismo, ao apagamento, né, da cultura africana e que reverbera ainda hoje. Então é muito difícil sair desse lugar. Sabe que tu conhece o professor Bruno Reis? Nossa, sim, Maravilhoso. maravilhoso, maravilhoso. Muito fã dele, assim. E no último congresso, eu não lembro se foi no congresso que eu dividi o palco com ele no congresso ano passado, mas Ai, acho que que não. tudo, Não, foi assim, ó, sério. foi maravilhoso, foi maravilhoso. Mas eu acho que não, acho que foi agora, foi na palestra que eu vi dele no Congresso de Terapias Cognitivas em Natal, que teve em Sei. 2024. Que Uhum. ele falou um negócio que eu digo, porra, que ele tava Uhum. falando assim que na nossa cultura tá tudo bem a gente falar de Zeus, né, da mitologia grega como uma coisa, meu Deus, que coisa linda, maravilhosa. Inclusive a gente traz para dentro da psicologia. Que eu acabei de falar, o Édipo é da mitologia grega. Aham. Agora, quando ele se propõe a falar da mitologia, por exemplo, das religiões de cultura africana, isso é visto como não, 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 vamos botar isso aqui dentro. E daí, tipo assim, tá, mas por que pode falar de Édipo e não pode falar de Iemanjá? Né? Por que que por que que deveria ter essa hierarquia Sim, e que coisa cruel isso com uma cultura tão rica, né? exatamente. Nossa, eu acho ele incrível. Ele traz muito essa questão, né, do conceito da psicologia afrocentrada, Uhum. né, que a gente precisa se afrocentralizar para poder entender mais uma vez o que vem da gente e o que a gente pode construir a partir disso. Né? Eu falo que a gente não pode olhar só para onde a gente está, precisa olhar de onde a gente veio, precisa olhar para onde a gente está caminhando. Né? E quanto mais conhecimento, quanto mais a gente for falando disso, eu acho que a gente vai criando espaços necessários e importantes para debater. Né? Sim, acho super importante. E Jaqueline, e quando a gente fala da população LGBTQIA+, negra, como é que tu
tu vê essa sobreposição de minorias, vamos dizer assim? E dois fatores estressores gigantescos, né? Aí a gente entra muito no conceito do estresse de minoria, que não bastam só os estressores diários, mas que isso vem como esses marcadores sociais, não só no sentido de piorar a saúde mental, né? Mas sim como aquela pessoa se enxerga inserida na sociedade, né? De fato se vendo, talvez, é o que eu falei antes, né? Sem essa segurança, né? Sem esse espaço para poder existir da forma que se é. Eu gosto muito de olhar para esse formato que a gente tem dentro da clínica afirmativa, né, da clínica racializada, a gente pensar no pertencimento, claro, mas principalmente entender como a gente vai se enxergando nisso tudo. Eu falo que um dos primeiros pontos talvez o mais triste, mas o mais libertador é você se reconhecer como minoria. Né? Eu vejo que é um objetivo que eu tenho muito forte, assim, poder levar ao máximo a consciência, a informação, para que primeiro reconheça que você faz parte de grupos minoritários, né? Por mais triste e doloroso que isso seja no início, mas talvez é só a partir disso que você vai ter uma certa capacidade de se alavancar para ir por outros caminhos, né? Para entender o que de fato você pode fortalecer em você mesmo para poder enfrentar isso, né? Habilidade de enfrentamento. Então, eu vejo que são dois fatores extremamente estressores, mas que, claro, em um trabalho, né, de terapia, trazendo aqui um contexto clínico, a gente vai trabalhando esse fortalecimento para o enfrentamento, né? Que a gente sabe que a situação em si é muito difícil que a gente vá mudando, mas como essas pessoas vão vivenciando, a gente tem muito mais a capacidade de ajudar para o enfrentamento acontecer, né? Eu acho que isso é super importante, né? E a gente está falando de toda uma questão até da própria valorização de corpos quando a gente pensa em cultura, né? Então, tipo assim, existe uma coisa do corpo padrão que a cultura valoriza, né? E o quanto já não fazer parte do que a cultura diz que é o certo, né? Ser cis heterossexual já é um peso. Daí a gente coloca uma questão, né, da questão racial junto. Então a gente vai sobrepondo estressores, né? E daí a gente também vê a questão, daí quando isso que tu falou é importante, né, da gente encontrar os espaços com os nossos iguais, Exato, né, da importância desses espaços onde aquilo que eu sou é valorizado, com né? certeza. E daí eu não preciso mais apagar a minha identidade. Eu posso construir a minha identidade junto com outras pessoas. Isso é super importante, né? Sim, com certeza. Porque se eu estou só em meio a algo que eu não tenho um pingo de referência, que eu não tenho identificação, o meu lugar de estranhamento ele vai ficar sendo ali alimentado, né? Isso vai gerar o quê na minha forma de me enxergar, né? Eu vou ver talvez vou estar sempre ali num lugar de extrema inferioridade, né? Enfim, às vezes tentando me enquadrar em muitos pontos. A gente falou do racismo internalizado, mas também tem muito da homofobia internalizada, né? Então, acho que assim, a gente tem essas sobreposições, elas fazem com que a gente tenha aí um caminho pela frente para ir debatendo sobre elas e ajudando cada vez mais esse olhar e consciência a chegar até esses grupos minoritários. Sim. E daí a importância de novo, né, como psicólogos, a gente lembrar que contexto é super importante. Que quando a gente diz, não, eu trato meus pacientes todos iguais, tu tá fazendo errado. Porque Ai, teus pacientes não são todos iguais, pelo amor de Deus. Quando eu ouço ah, isso, eu digo, não! eu fiz alguns stories, acho que anteontem, no Instagram, porque vira e mexe eu recebo, né, pacientes que vieram de outros processos terapêuticos e terapeutas sem letramento racial nenhum, né, ignorando totalmente o contexto e fazendo que, sei lá, só reproduzindo falas que a gente vê, não, mas será que foi isso mesmo? Né? Invalidando, essa é a palavra, invalidando aquela experiência e, consequentemente, fazendo a pessoa colocar à prova aquilo que ela viveu, né? Fazendo ela duvidar de que talvez a visão dela é uma visão extremamente errada ali, né? Então, a gente precisa muito olhar que os nossos pacientes, nós não estamos soltos nesse contexto, a gente faz parte disso tudo e isso está o tempo todo atravessando a gente, mesmo que a gente não perceba, né? Quanto mais voltamos à consciência, né? Quanto mais consciência a gente tiver, mais a gente vai ter ferramentas para lidar. E assim, o que que tu acha que nós, psicólogos, precisamos fazer para a gente ter uma psicologia melhor em relação às questões raciais?
Ótima pergunta. Eu acho que a gente primeiro precisa trazer fazer essa separação, né, da psicologia generalizada, que tudo vai valer para todo mundo, né? Entender as questões do eurocentrismo e como reverbera na psicologia. A psicologia, querendo ou não, é uma profissão muito branca e elitizada, assim, Uhum. né? E, mais uma vez, o que a gente falou no início, a nossa visão não vai trazer um enquadramento geral para todo mundo, nem em teoria, nem a nossa visão, né, enquanto seres humanos, e a partir sairmos do lugar de ignorância e do lugar de conforto que às vezes a gente está, buscar por conhecimento. Eu ainda acho que o conhecimento e a educação, eles são o foco e a base para tudo ir acontecendo. Porque a partir disso a gente começa a gerar pensamento crítico e várias desconstruções que são necessárias para que a gente vá tendo uma psicologia mais inclusiva, né? Uma psicologia mais diversa. Então, eu acho que a partir do conhecimento vem o letramento e vem a possibilidade de intervenções mais efetivas e que sejam mais inclusivas para grupos minoritários. Isso é super importante, né? O quanto a gente tem que aprender a aceitar nossa ignorância, Exato. né? Ser humilde e dizer, eu não sei, preciso estudar mais, preciso aprender. E até aquela coisa do me é permitido errar, Aham, contanto que eu aceite o meu erro e faça de tudo para melhorar a partir daqui. Porque eu acho que por essa postura de não se permitir errar, a gente faz de conta que não erra. E o com quanto isso é certeza. danoso, né? Exato. Eu acho que uma das coisas mais bonitas é a humildade que o terapeuta pode ter em reconhecer que, ó, esse caso aqui eu não vou dar conta, Sim. né? Eu vou precisar, de fato, ou me aprofundar nisso aqui, né? E abraçar aquilo ali com toda a minha capacidade, né? Para poder ajudar aquela pessoa, ou eu vou identificar alguém que eu sei que vai ser capaz de dar continuidade a isso aqui. Né? Porque é aquilo, né, não faz bem, mas mal também não faz. Imagina, uma fala errada, uma intervenção errada, você não sabe para onde você pode levar essa pessoa do grupo minoritário, né? Exatamente. Isso é super Forte. complexo, né? Mas que importante, né? A gente poder refletir sobre isso. E eu acho que a gente está tomando essa consciência, né? Que vai para tudo. Eu acho que vai para a gente estudar mais, que vai para a gente fazer supervisão, que é uma coisa que eu acho que é super importante. Às vezes a gente esquece, né? Que tem, eu não sei, Exato, tá tudo bem, chama alguém que sabe, vamos com conversar, certeza. né? Vamos Uhum, construir essas práticas, né? E exato. principalmente, eu acho que assim, é encontrar os espaços para se nutrir, porque isso é essencial quando a gente pensa, né, nos atendimentos. Exato. Essa palavra, ela é incrível, né? Se nutrir. Eu acho que a gente precisa olhar para a nossa prática dessa forma também, né? O ser humano é muito complexo, né? A gente tem várias nuances. Mais uma vez, teoria é ótimo, né? Mas teoria nunca vai dar conta de tudo. Na hora que você pensou, já tem uma outra pesquisa ali avançando para te mostrar que aquilo que você acreditou ali atrás estava funcionando, talvez já não funcione mais. Né? Então, quais são as suas fontes de fato para que não só você possa se nutrir, mas que você faça a manutenção e a reciclagem desse conhecimento, né? Eu sou muito fã de grupos assim, tanto é que eu me tornei supervisora, né, para conseguir dar conta e ajudar, fortalecer outros terapeutas também. Mas esses espaços, né, a gente entender que, até mesmo hoje, por esse contexto muito online, né, que a psicologia clínica por si só, ela acaba trazendo muito um quê de solitário, né? Mas a gente entende que hoje, com toda a expansão que a gente tem, o online permite tanta coisa, para que eu vou permanecer nesse lugar ali, né? De não estar conseguindo ajudar meu paciente a progredir, de às vezes permanecer nessa ignorância, né? E não tentar avançar profissionalmente, como já poderia fazer, buscando por mais lugares, né? Que você possa, de fato, ter essa absorção de conhecimento. Isso faz todo sentido, né? E o quanto a gente pode usar essas ferramentas a nosso favor, mas também não se tornar escravo do algoritmo, né? Porque eu acho que esse acaba sendo um ponto importante, Exatamente. porque eu tenho visto muito profissional usando estratégia de marketing para falar bobagem na internet. E o quão é triste isso, né? E principalmente instaurando muita insegurança, né? Em ótimos terapeutas. Tudo isso Exato. para vender, vender, vender. Né? E aí a gente entra também no outro recorte, que é o capitalismo. Que aí daria muito mais tempo para a gente falar aqui. Mas com certeza, claro, a gente precisa ser responsável também nas nossas buscas, né? Aonde a gente vai se nutrir, para de fato não cair, né? Nessa parte aí que tem muito um marketing agressivo por trás. Sem dúvida, né?
E aquela coisa, eu acho que tem muita gente boa usando o marketing de um jeito legal. E a gente tem que, eu acho Sim, que nós que, né, que somos criadores de saberes e que sabemos, eu acho que é super importante a gente estar nesses espaços para falar, mas a gente tem que falar coisas fundamentadas. E daí a grande questão é usar as ferramentas do marketing para falar coisas fundamentadas, né? Não é só fazer dancinha, porque só dancinha não adianta de nada e não agrega na vida das pessoas. com certeza. E Jaqueline, última pergunta. O que que tu acha que nós podemos fazer para a gente ter um país melhor? Uau! Para ter um país melhor. Aquela, vou tentar não ser tão desesperançosa. Pensa que a gente vai ter gente que vai ouvir e a gente tem que fazer com que as pessoas queiram se movimentar, não, tipo, não se Tá, movimentar em direção à janela e pular lá para baixo, tá? Por favor. exato. Tá. Eu acho que o primeiro lugar vai ser o de você reconhecer aonde você está. É o que eu falei. Reconheça se você faz parte de grupo minoritário, né? Reconheça que lugar, talvez, de privilégio você está. O que às vezes estão te roubando, né? Sem você nem perceber, que talvez você está ali muito imerso ainda em um preconceito, em um racismo estrutural, que te deixe de fato estagnado, né? Como se você tivesse acorrentado, tapa seus olhos para muitas coisas. E de fato entendendo que uma vida talvez que você vá alinhando com os seus valores, ela também pode ir contribuindo para um país melhor, né? Porque a partir do momento que você vai reconhecendo muita coisa na sua individualidade, eu acho que isso reflete no coletivo. Eu acho que tem muita gente dispersa, não só daquilo que é, mas daquilo que quer para si, porque de fato talvez as oportunidades, né? E para onde a vida vai arrastando, limita a gente ter esse conhecimento e esse autoconhecimento, e tudo isso também vai reverberando nos nossos comportamentos por aí, né? E aí a gente, além de não reconhecer a individualidade, também perde o senso de coletividade, né? Então, o que eu vejo hoje é isso, que a gente precisa reconhecer onde está, né? E a partir do que a gente enxerga que a gente quer para a gente, observar quais os movimentos a gente pode fazer para também melhorar muito o contexto, enfim, contribuir para um país melhor. Que legal. Acho que faz todo sentido, Amanda. Bom, Bom, eu quero que tu fale agora pro pessoal onde é que a gente pode te encontrar, Amada. Fala um pouquinho do teu trabalho de supervisão. Hora do teu ah, marketing, então. agora é hora de marketing responsável por Isso aqui. aí. Gente, no Instagram eu tô como Jaqueline Nascimento Psi. Por lá vocês conseguem acessar os meus serviços. Então, tem a terapia, tem a supervisão, também dou capacitação em diversidade e inclusão para empresas, para escolas, né? Agora tem um foco também em terapia de casal para casais LGBT+. Comecei nessa área. Tem o podcast, né? Pretas Podem, que é onde eu falo para mulheres diversas, né? Inicialmente era um podcast voltado para mulheres pretas, mas foram tantas mulheres diversas abraçando que hoje eu gosto de trazer que esse é o público, então eu falo sobre letramento racial, né? Sobre saúde mental, enfim, sobre autoconhecimento, né? E eu pensar, vou lançar um curso em breve em uma plataforma de psicologia intercultural, que é essa área de trabalho, né, que eu atuo, de brasileiros que estão no exterior, onde eu vou falar, né, sobre clínica afirmativa, intervenções e manejo clínico nas migrações LGBT+, né? E acho que é isso. Por enquanto, estou me lembrando. Vários projetos, vários projetos. Vários projetos. Pessoal, não se preocupem, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo no YouTube, né? Jaqueline, muito obrigado. Foi um prazer enorme te ter aqui, né? Foi assim, ó, muito enriquecedor te ouvir falar e a gente poder conversar sobre esse assunto que é tão importante. Que a gente tenha mais oportunidades de falar sobre isso daqui É para isso que eu frente. ia falar. Estou por aqui, me chame mais vezes, porque eu amei, amei mesmo. Obrigada pelo convite, Vai né? ser um prazer. Espero que a gente possa seguir se encontrando aí e construindo, né, esses debates e reflexões conjuntas. Ah, que legal. Vai ser muito bem-vinda Obrigada. nas próximas vezes. E pessoal, para quem ficou até aqui, muito obrigado, né? Vocês sabem que a gente está aqui sempre tentando trazer conteúdo de qualidade para vocês. Então, quem estiver me procurando, vai lá no Instagram no psicólogo Anderson Pereira e no Vozes Afirmativas. Esse vídeo, né, é mais um episódio do Gaycast do Vozes Afirmativas, esse podcast que está aqui para conversar com vocês sobre psicologia e psicologia afirmativa como um todo. Certo, pessoal? Um beijo e até a próxima. Tchau!